Ei, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as reorganizações societárias, que são operações que as companhias podem realizar e outras sociedades também, que vão gerar uma mudança estrutural na sociedade. Então, vem comigo que vocês vão aprender. Escolhi aqui, separei. Isso, agora sim. Então, olha só. As principais operações de reorganização societária são a transformação, a incorporação, a fusão e a cisão das sociedades. Então, eu até coloquei aqui para vocês que a vida de uma sociedade, com todos os seus pormenores, pode fazer com que haja mudanças em suas estruturas, mudanças essas que podem alterar seu curso legal ou seu tipo legal, né, que podem levar à sua dissolução, e deve ficar claro que tais operações não são atinentes apenas às sociedades anônimas e podem ser enfrentadas por qualquer tipo de sociedade. Então, nós vamos aprender de uma forma sucinta cada um desses tipos de reorganização societária. Então, o primeiro deles é a transformação, que está prevista no Código Civil. Então, a transformação são os artigos 1113 e seguintes. Então, a transformação é a mudança do tipo societário de uma determinada sociedade. Então, por exemplo, eu constituí uma sociedade limitada e quero convertê-la em sociedade anônima. Ou, por exemplo, eu tenho uma sociedade em nome coletivo, quero converter em sociedade limitada. Por que vai ter essa alteração do tipo societário? Então, vamos imaginar. Eu tenho uma sociedade em nome coletivo, que é aquele tipo de sociedade que os sócios possuem responsabilidade ilimitada. Normalmente, eles se constituem como sociedade ilimitada quando estão começando, né? Porque aí eles estão garantindo com seu patrimônio, então isso dá uma credibilidade para o mercado. Então, depois que eles se assentaram, que eles têm uma sociedade que tem uma confiança no mercado, eles podem se transformar numa sociedade limitada, porque não há mais necessidade de garantir as obrigações da sociedade com o patrimônio do sócio. Então, não é porque eu constituí uma sociedade como sociedade de nome coletivo que ela vai ser sociedade de nome coletivo para sempre. Da mesma forma, eu posso constituir uma sociedade limitada, né, que tem limitações de responsabilidade, mas que tem como característica ser, de forma geral, uma sociedade de pessoas, e aí, ou mista, né? Nós vamos ver isso mais profundamente mais adiante. E aí, por exemplo, a sociedade cresceu de tal ponto que a gente resolve transformar em uma sociedade anônima e abrir a venda das ações da participação dessa sociedade para o mercado de forma geral. Então, é muito comum uma sociedade limitada se transformar numa sociedade anônima. Então, o que o artigo 1113 vai falar? O ato de transformação, independente de dissolução ou liquidação da sociedade, obedecerá aos preceitos reguladores da Constituição e inscrição próprios do tipo em que vai converter-se. Então, por exemplo, se eu tenho uma sociedade limitada e ela vai ser convertida em sociedade anônima, essa constituição, essa mudança, não vai extinguir a sociedade anterior, vai ser apenas uma mudança societária. A personalidade não vai deixar de existir, não vai haver dissolução, não vai haver extinção dessa sociedade. Vai ser a mesma sociedade que mudou um pouquinho, né? Então, olha só, tem que obedecer os requisitos reguladores da Constituição e inscrição do tipo em que vai se converter. Então, eu vou dar aqui mais um exemplo para vocês. Um tipo de transformação que foi inserido há pouco tempo no nosso ordenamento jurídico é a conversão de uma sociedade em EIRELI. Então, vamos imaginar. Nós vimos que é requisito, de forma geral, das sociedades que haja pluralidade de sócios. Vamos abrir aqui uma exceção, né? Foi criada no fim desse ano, né, a sociedade unipessoal limitada. Mas vamos tirar isso, vamos imaginar os outros tipos societários. Então, o que a lei vai falar? Olha, se eu tenho uma determinada sociedade em que não há pluralidade de sócios, um sócio morreu, um sócio saiu, não resolveu outro, ou em 180 dias entra um novo sócio, ou essa sociedade vai ter que ser convertida em EIRELI, ou senão ela vai ter que ser extinta. É uma causa de dissolução, né? Então, a unipessoalidade, em regra geral, ela só pode ser
temporária, ela não pode ser definitiva. Então, a lei vai determinar o prazo para a reconstituição da pluralidade de sócios. Nas sociedades simples, nas sociedades limitadas, nas sociedades comanditas, de forma geral, são 180 dias. Agora, na sociedade anônima, é de uma Assembleia Geral até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Então, vai passar por volta de um ano, né? Então, passou esse tempo, não arrumou um novo sócio, eu tenho que converter essa sociedade em ERE. Beleza. Então, esse é um tipo de transformação. Só que a lei vai falar que a EIRELI, ela tem um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Hoje dá mais de 100 mil reais. E, às vezes, eu tinha uma sociedade limitada que o capital social dela era de 10 mil reais, por exemplo. Então, para que eu possa converter essa sociedade limitada em EIRELI, eu vou ter que obedecer esse requisito da lei, que é o quê? O capital social de 100 salários mínimos. Então, eu vou ter que completar, vou ter que mudar o capital social, vou ter que aportar esse valor para que essa sociedade possa ser transformada em EIRELI. Entendido? Então, isso por quê? Porque eu tenho que atender o requisito da lei com relação ao tipo societário em que eu vou me converter. Ou tipo societário, ou tipo de pessoa jurídica, o que é que seja, né? Então, no caso da sociedade anônima, nós estudamos que a constituição da sociedade anônima não é um procedimento fácil, principalmente as companhias abertas. Por quê? Porque elas se capitalizam com investimentos do mercado, da população de forma geral. Então, por exemplo, se eu quiser converter uma determinada sociedade em sociedade anônima, eu vou ter que fazer, no caso aberta, né? Eu vou ter que fazer, apresentar a documentação à CVM, a CVM vai ter que aprovar a subscrição. Então, só havendo essa aprovação é que eu vou poder oferecer as ações no mercado. Entendido? Então, continuar. O 1114 vai falar: a transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da sociedade, aplicando-se no silêncio do estatuto ou do contrato, o disposto no artigo 1031. O que esse artigo 1114 está falando? Que para haver transformação societária, a decisão tem que ser unânime dos sócios. Todos os sócios têm que concordar, a não ser que o ato constitutivo, contrato ou estatuto estabeleçam um quórum diferenciado, um quórum menor, por exemplo, 75%, maioria, o que for. Agora, se não for estabelecido isso no contrato social, vai vigorar a regra da unanimidade. Então, é muito difícil eu conseguir fazer uma transformação societária, né? Então, dependendo do tipo de sociedade, se for uma sociedade muito grande, é muito difícil, né? Então, no silêncio do estatuto do contrato, aplica-se o disposto no artigo 1031. Então, vamos lá, continuando. A transformação não modificará nem prejudicará em qualquer caso o direito dos credores. Então, os credores, eles têm assegurado suas garantias da forma que era antes da transformação. Então, por exemplo, não é muito comum, mas eu tenho uma sociedade ilimitada, que é a sociedade em nome coletivo, por exemplo, e ela foi convertida em sociedade limitada. Então, aquele credor que existia antes da transformação, ele vai continuar tendo a garantia da responsabilidade ilimitada. Ele pode também se opor à operação de transformação. E aí a lei vai determinar o prazo para ele se opor. E aí, se ele se opuser, a transformação só poderá ocorrer se ele for pago ou se for consignado o valor a ele devido em juízo. Parágrafo único. A falência da sociedade transformada somente produzirá efeitos em relação aos sócios que, no tipo anterior, a eles estariam sujeitos, se o pedirem os titulares de créditos anteriores à transformação, e somente a estes beneficiará. Então, por exemplo, eu sou credora anterior à transformação. Então, os sócios de responsabilidade ilimitada vão à falência junto com a sociedade. Então, essa é uma regra lá do direito falimentar, que quando há decretação de falência de sociedade ilimitada, os sócios de responsabilidade ilimitada vão falir juntos. Então, mesmo que a sociedade tenha transformado seu tipo societário,
Nesse caso, como eu era credora antes da transformação, os sócios de responsabilidade ilimitada vão falir também. Então, eles vão também assegurar o pagamento da minha obrigação. Então, continuando. A transformação é um ato unilateral, porque é a sociedade que decide. É necessária a autorização unânime dos sócios, que eu já falei para vocês, ou previsão em estatuto em contrato social que preveja diferente. Pode ser prevista a saída do sócio dissidente, então o exercício do direito de retirada, não concordo, vou sair, e o capital social, em regra geral, não se transforma, a não ser, no caso que eu falei com vocês, que haja requisitos legais, né, relacionados a ele, como no caso da transformação de sociedade para ele. Entendido? Continuar. O segundo tipo de obrigação societária é a incorporação. A incorporação é quando uma ou mais sociedades de mesmo objeto ou não incorporam outra, absorvem a outra. Ou seja, a absorção de uma sociedade pela outra. Então, eu acabei de falar. Então, por exemplo, é muito comum eu ter uma sociedade poderosa que engole uma pequena. A incorporação é isso. É quando eu tenho uma sociedade que engole a outra. A sociedade incorporada deixa de existir. E a incorporadora vai passar a ser maior, né? Ela vai ter aquele patrimônio da incorporada dentro dela. Então, é muito comum incorporações, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, normalmente, ela faz incorporações de marcas pequenas que, normalmente, dariam algum tipo de concorrência para ela. Por exemplo, Sucos Vale, não sei se vocês se lembram, né? Foram incorporados pela Coca-Cola. Os Sucos Mais também foram incorporados pela Coca-Cola. O Guaraná Jesus, né? Então, ele pode incorporar a sociedade inteira, a fábrica inteira, para passar a ser titular dos direitos de marca e todas as outras, todo o patrimônio dessa sociedade incorporada. Então, todos os direitos e deveres da incorporada passarão para a incorporadora. A incorporadora engloba tudo. Então, muitas vezes, a realização de incorporações, ela pode ser feita como uma forma até de planejamento tributário. Por quê? É muito comum que sociedades incorporem outras, para às vezes incorporar o prejuízo delas e poder abater no imposto que elas têm que pagar. Diz a lenda, né, que a Gol, por exemplo, ela incorporou outras empresas aéreas, como me fugiu o nome agora, gente? Fugiu. A Gol é mestre nisso. E aí, até hoje, por exemplo, ela incorporou parte da Varig, né? E também uma que era verde, agora eu me esqueci o nome dela. E aí, então, ela vai englobar tanto o patrimônio, quer dizer, as linhas aéreas, a frota, né? Todos os direitos relacionados como os débitos. E os débitos, ela abate dos lucros dela, dos ganhos dela, e isso vai ser contabilizado na hora de calcular o imposto. Então, é muito comum, às vezes, uma empresa comprar outra que está com débitos para poder fazer essa operação de contábil, né, e tributário para pagamento de menos impostos. Então, olha só, na incorporação, é o conceito da lei do 116, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra que lhe sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la na forma estabelecida para os respectivos tipos. Então, olha só que interessante. A incorporação, essa operação, ela tem que ser aprovada em assembleia da sociedade incorporada e na assembleia da sociedade incorporadora, das duas. Não basta uma. Então, vai ser feito o que se chama de protocolo de operações, que é um documento que vai conter todas as informações relativas à incorporação, como que ela vai ser feita, como que vai ser o pagamento, se vão ser conferidas ações aos sócios da incorporada, da incorporadora, que essa pode ser uma forma de pagamento, né? Então, isso tudo vai ser estabelecido nesse protocolo de operações, ou circular, né? E aí, isso vai ser apresentado em cada uma das assembleias e tem que ser votado. Se for aprovado, nas duas sociedades, é que a incorporação vai poder se realizar, entendido? Então, 117.
A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo, se for o caso. Então, olha, a gente vai fazer assim, assim, assado, o ato constitutivo da incorporadora terá que ser alterado nesse ponto, a gente vai fazer as sugestões, né? A sociedade que houver de ser incorporada tomará conhecimento deste ato e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o necessário à incorporação, inclusive a subscrição em bens, do valor da diferença que se verificar entre o ativo e passivo. A deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá a nomeação dos peritos para a variação do patrimônio líquido da sociedade que tenha que ser incorporada. Então, isso tudo vai ser importante se estabelecer o valor do patrimônio para que isso faça parte do patrimônio da incorporada. 118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporada declarará extinta a incorporadora declarará extinta a incorporada e promoverá a respectiva averbação no registro próprio. Até 90 dias após publicados os atos relativos à incorporação, fusão, cisão, o credor anterior por ela prejudicado poderá promover judicialmente a anulação deles. A consignação em pagamento prejudicará a anulação pleiteada. Então, olha só, gente, os credores têm até 90 dias para se manifestar contrariamente à realização da incorporação, da fusão ou da cisão, que nós vamos ver aqui agora. E aí, nesse caso, se eles se manifestaram, só vai poder ser realizada a reorganização societária se ele foi pago ou se for feita em juízo a consignação em pagamento. Então, o parágrafo 2º fala, sendo ilíquida a dívida, ou seja, ainda não está certo e determinado valor, a sociedade poderá garantir a execução suspendendo-lhe o processo de anulação, ou seja, vai dar uma garantia. Então, por exemplo, se o processo ainda está em andamento, ainda não ficou decidido quando tem que pagar esse credor, ele pode dar um determinado bem ou um determinado valor em garantia, e isso, então, não impedirá a continuidade do procedimento de incorporação. Ocorrendo no prazo desse artigo falência da incorporadora, da sociedade nova ou da cindida, nós vamos ver que aqui nos casos de fusão ou cisão, qualquer credor anterior terá direito de pedir a separação dos patrimônios para fim de serem os créditos pagos pelos bens das respectivas massas. Então, qualquer credor pode se manifestar no caso de falência, pedindo que o patrimônio da sociedade incorporada responda pela obrigação que era dele. Então, isso é um direito que ele confere. Outro ponto também, que eu já coloquei para vocês, que é a incorporação. Ocorre a incorporação de direitos e obrigações, e o patrimônio será totalmente integrado, já expliquei isso. E aí, só uma observação que eu quero falar com vocês. Aqui, eu li as disposições relativas ao Código Civil. Depois que a gente falar de todos os tipos societários, de todas as reorganizações societárias, me desculpe, eu vou falar um pouquinho das disposições da Lei de S.A., específicas para sociedades anônimas. Por quê? Porque as reorganizações societárias, essas disposições que nós vimos, são utilizadas para todas as sociedades. Mas é importante a gente saber o que é específico da sociedade anônima. Então, eu vou explicar o geral primeiro, para depois a gente explicar o específico, tudo bem? Então, o segundo tipo de reorganização societária vai ser a fusão. A fusão vai acontecer quando duas ou mais empresas, com o mesmo objeto social ou não, se unem para formar uma terceira. Então, olha só, eu tenho a sociedade A, tenho a sociedade B, as duas vão deixar de existir e vão formar uma terceira. O melhor exemplo de fusão que vocês têm que saber é a Ambev, né? Juntou a Brahma com a Antártica e fez a Ambev. Então, eu tenho uma terceira sociedade, as duas outras personalidades jurídicas deixaram de existir e foi formada uma terceira sociedade que vai assumir todos os direitos e obrigações das duas sociedades anteriores. Pode ter fusão de mais? Pode, podem fundir 10 sociedades, né, sem infinitas. A lei não vai ter nenhum tipo de limitação. A única coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando acontece qualquer tipo de organização societária que afete de forma considerável o mercado de determinado segmento,
é necessária haver autorização do CAD, que é o órgão de defesa, administrativo de defesa econômica, que vai analisar quando for ferida a concorrência, os direitos de concorrência, né, do livre mercado. Então, em razão das fusões, cisões, incorporações, que seja, vai ter que haver prévia anuência do CAD. Então, vou dar um exemplo para vocês. Algumas fusões importantes que aconteceram. Brahma com Antártica. Se a gente for pensar, a Brahma e a Antártica, quando elas se fundiram, elas eram as cervejarias e produtores de bebida de forma geral que tinham a maior participação do mercado. Então, o CAD pode falar o seguinte, olha, a gente autoriza, mas em contrapartida, vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. Né? Então, eu não sei ao certo o que aconteceu na Brahma. Mas um outro exemplo, da Nestlé com a Garoto. A Nestlé com a Garoto também se fundiram. E aí o CAD falou, olha, tudo bem, a gente aprova a fusão, mas em consideração, né, como condição, vocês vão ter que descontinuar algumas marcas de chocolate. Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram que a gente tinha o Sonho de Valsa e o Serenata de Amor. Teve que extinguir um dos dois. Ficou sem Serenata de Amor, só tem Sonho de Valsa. Por quê? Porque foi uma condicionante do CAD. Porque ter os dois tipos, era um valor, vamos dizer assim, era uma participação muito grande do mercado. Então, tirando um, querendo ou não, eu abro a possibilidade para outras marcas poderem concorrer. Ah, teve também que extinguir o Lolo, o Sensação, né? Aquelas marcas de chocolate. Por quê? Porque isso foi colocado lá pelo CAD como condicionante para a realização dessa fusão. Outro exemplo também de fusão interessante que a gente tem que falar, a Sadia com a Perdigão. Também foi um processo de fusão. Então, as duas continuam existindo, as duas marcas, mas elas agora pertencem ao mesmo grupo econômico. Continua a marca Sadia, a marca Perdigão, mas houve uma fusão delas também. Então, também o CAD estabeleceu condicionantes. E mais um que foi interessante foi do Colinos com o Colgate. O Colgate, na realidade, não foi uma fusão, foi uma incorporação da Colinos, que era uma pasta dental que tinha grande participação no mercado, era uma das maiores do Brasil, e aí uma das condicionantes do CAD foi, olha, Colgate, você pode comprar a Colinos, mas vai ter que descontinuar o Colinos. E aí, tanto que foi criada uma nova marca, que era Sorriso. Então, qual que é a ideia do CAD? Olha, tem que criar uma marca do zero para ela ter um nome, e enquanto isso eu dou brecha, né, para as outras empresas do ramo poderem concorrer de uma forma mais efetiva. Então, esses são exemplos de algumas operações societárias que passaram pelo CAD, tá? Na fusão, há a possibilidade de integração do novo patrimônio líquido com o patrimônio líquido das antigas sociedades, recebendo os sócios a divisão desses valores dentro da proporção de participação de cada um deles. Então, por exemplo, lá no Sadia e na Perdigão. Se não me falha a memória, a Sadia, o patrimônio era maior do que da Perdigão. Então, ficaria, por exemplo, os sócios, na hora que fosse constituída a terceira, quem era Sadia recebia 2 ações. Quem era Perdigão recebia uma. Né? Então, é mais ou menos isso, era um percentual assim diferente. Por quê? Porque era proporcional ao patrimônio líquido de cada uma das duas. Entendido? Eu nem me lembro se era o Perdigão ou Sadia que tinha mais, mas tinha uma das duas que tinha muito mais. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem para formar uma sociedade nova, que a ela sucederá nos direitos e obrigações. Então, eu até coloquei esse desenho aqui. Então, os dois se unem, formando uma terceira. Continuando. A fusão será decidida na forma estabelecida pelos respectivos tipos, pelas sociedades que pretendem unir-se. Então, da mesma forma que eu falei com vocês da incorporação, a fusão ela tem que ser aprovada na assembleia das duas sociedades. Assembleia ou reunião, né, gente? Porque a assembleia é típico de sociedades anônimas e se eu tenho outros tipos de sociedade, eu posso ter reunião também. Então, nesse caso, tem que haver a anuência, concordância dos sócios das duas ou mais sociedades que fizerem parte e elas têm que aprovar essa fusão.
Em reunião ou assembleia de sócios de cada sociedade, deliberada a fusão e aprovado o projeto do ato constitutivo da nova sociedade, bem como o plano de distribuição do capital social, serão nomeados os peritos para avaliação do patrimônio da sociedade. Apresentados os laudos, os administradores convocarão reunião ou assembleia dos sócios para tomar conhecimento deles, decidindo sobre a constituição definitiva. Então, isso aqui, gente, é muito semelhante ao que a lei de SA determina, que eu não posso fazer integralização do capital social quando é em patrimônio sem haver avaliação. Então, por que tem que haver avaliação nesse momento? Para cada um saber com certeza com quanto patrimônio cada sociedade entrou, para se estabelecer qual que é a participação de cada um dos sócios. Desculpa, gente. É vedado aos sócios votar o laudo de avaliação do patrimônio da sociedade que façam parte. Tá, eles vão votar só o do outro, né? Continuando. Constituída a nova sociedade, aos administradores incumbe fazerem inscrever no registro próprio da sede os atos relativos à fusão. Então, em cada registro de cada uma das duas sociedades, eu vou registrar a fusão, vou extinguir as duas sociedades e vou registrar o terceiro. Então, também, né, nessa terceira sociedade, né, que surgiu, vão ter que ser registrados todos os documentos relativos à fusão, junto com o ato constitutivo. A terceira obrigação é a reorganização, é a cisão. A cisão, gente, é partilha do capital social, quando a sociedade vai partilhar o seu patrimônio, desculpa. Então, eu tenho uma determinada sociedade, ela vai se cindir, vai dividir. E aí, essa divisão, ela pode ser total ou parcial. Como que é isso, Fernanda? Eu tenho a sociedade A, então eu divido o patrimônio dela em duas partes. Ela vai continuar existindo menor, então, nesse caso, a cisão é parcial. Ou se não, eu dividi em duas partes. Uma parte vai para a sociedade B, a outra parte vai para a sociedade C. Então, aí, nesse caso, a cisão foi total. Por quê? Porque a cindida vai deixar de existir. Então, quando a cindida, a sociedade sofre cisão, continua existindo, só que menor, eu tenho cisão parcial. Quando a companhia cindida, sociedade cindida, não existe mais, todo o seu patrimônio é vertido para outra sociedade, então, nesse caso, a cisão é parcial. Essa versão do patrimônio, tanto na cisão parcial ou na cisão total, pode ser feita para outra sociedade que já exista ou para uma sociedade que seja constituída com a finalidade de receber esse patrimônio. Então, por exemplo, a Varig, quando ela foi submetida à recuperação judicial, que foi um dos primeiros processos de recuperação judicial que transcorreram no Brasil, foi um processo super complicado. Por quê? Porque não se achava uma forma de recuperação, mas não era interessante para o país, em razão da função econômica da Varig, que ela fosse falência. Então, as medidas que foram tomadas basicamente, que o patrimônio delas foi dividido em duas partes. A primeira parte, chamada a parte melhor da Varig, formou a Varig Log, que é uma Varig responsável pela entrega de mercadorias, e os sócios dessa Varig Log passaram a ser, em grande parte, os trabalhadores da Varig, que receberam as ações em pagamento e era considerada a parte boa da Varig. A outra parte, que era considerada a parte podre da Varig, que seria o patrimônio relativo às aeronaves, de uma forma geral, algumas das aeronaves, as dívidas, foi adquirida pela Gol. Para a Gol foi vantajoso, como eu falei com vocês, por planejamento tributário, e além disso, ela conseguiu a concessão de várias linhas aéreas que a Varig possuía. Então, para ela, foi bem vantajoso. Então, continuando. A cisão, a reorganização empresarial almejada por meio de cisão, em diversas hipóteses, visa a racionalização da estrutura negocial existente. O patrimônio é repartido entre outras sociedades e possibilita a composição entre grupos dissidentes que integram o quadro social em alguns momentos, né? Porque é uma forma de alguns irem para outra sociedade, se for o caso, né?
viabiliza alienação de controle com o aporte de capital. Então, eu posso passar a parte dessa companhia, da participação dessa companhia, para outras sociedades. Então, essa é a explicação de cisão que eu falei com vocês com base no Código Civil. E agora eu vou começar a falar com vocês sobre a sociedade anônima e eu vou abrir o outro arquivo, tá bom? Olá, pessoal. Agora nós vamos para a segunda parte de reorganizações societárias, em que nós vamos comentar as disposições da Lei de SA relativas às reorganizações. Então, agora que a gente já entendeu os conceitos básicos de reorganizações societárias, a gente vai estudar as disposições da Lei de SA, tá bem? Então, olha só. Da mesma forma que o Código Civil, o artigo 220 da Lei de SA vai falar que a transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independente de dissolução ou liquidação, de um tipo para outro. A transformação obedecerá aos preceitos que regulam a Constituição e o registro do tipo a ser adotado pela sociedade. Ou seja, mesma coisa que está no Código Civil. Então, 221. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo se previsto no estatuto ou no contrato, caso em que o sócio dissidente terá direito de retirar-se da sociedade. Então, idênticas as determinações, idênticas, né? Então, a transformação é estudada aqui, então, na Lei de SA de forma idêntica ao Código Civil. Então, nós vimos que transformação é mudança de tipo societário, né? Então, agora, os direitos dos credores. A transformação não prejudicará em caso nenhum os direitos dos credores, que continuarão até pagamento integral dos créditos com as mesmas garantias que o tipo anterior. Então, idêntico, a disposição é a mesma, até o parágrafo único que fala da falência. Entendido? Então, nem vou repetir. Com relação à incorporação, fusão e cisão, a lei de SA é mais detalhada, por isso que eu quis ler aqui para vocês. Então, vai falar o seguinte, ó, 223. A incorporação, fusão, cisão podem ser operadas entre sociedades de tipos iguais ou diferentes. Então, pode ser uma limitada, como sociedade anônima, uma sociedade anônima com outra sociedade anônima, duas limitadas, não tem nenhuma restrição. E deverão ser deliberadas na forma prevista para alteração dos respectivos estatutos ou contratos. Nas operações em que houver criação de sociedade, serão observadas normas reguladoras da constituição da sociedade do seu tipo. Tranquilo. Então, se for constituída uma nova sociedade, que é uma sociedade anônima, por exemplo, na fusão, por exemplo, de duas limitadas, então essa sociedade anônima vai ter que obedecer aos requisitos da lei para sociedades anônimas, é óbvio isso, né? Os sócios ou acionistas das sociedades incorporadas, fundidas ou cindidas receberão diretamente da companhia emissora as ações que lhe couberem. Então, olha só, quem é acionista de uma determinada sociedade que foi fundida com outra, né? Então, ele vai receber uma participação societária. Então, tem que ser informado disso. É o que eu falei com vocês que vai estar no protocolo de operações. Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que sucederem serão também abertas, devendo obter o respectivo registro e, se for o caso, promover a admissão da negociação de novas ações no mercado secundário, que é aquele mercado secundário, gente, é mercado de balcão, né? Ou se não, ou bolsa de valores, em que é feita uma comercialização posterior à subscrição pública, no prazo máximo de 120 dias, contados da data da Assembleia Geral que aprovou a operação, observando as normas pertinentes baixadas pela CVM. O descumprimento previsto no parágrafo anterior dará ao acionista direito de retirar-se da companhia mediante reembolso das suas ações nos 30 dias seguintes ao término do prazo nele referido, observado o disposto nos parágrafos nos artigos 137. Então, é o direito de retirada normal que a gente já estudou. O protocolo. As condições da incorporação, fusão ou cisão com incorporação em sociedade existente constarão de um protocolo firmado pelos órgãos da administração ou sócios das sociedades interessadas que incluirá. Então, isso daqui, gente, não tem no Código Civil. O que é esse protocolo, que é esse documento que eu já tinha mencionado para vocês, e que ele vai ser aprovado pelas duas sociedades, tem que ter? Então, ó, número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócio, que se extinguirão
e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição. Então, o que eu falei com vocês, quem é sócio de A ganha uma ação por cada ação que tem. Quem é sócio de B vai ganhar 2 ações por cada ação, ou vice-versa, né? Ou 5 por uma, ou 10 por uma, né? Ou meia por uma, pode ser mais ou menos. Os elementos ativos e passivos que transformarão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão. Os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data em que será referida a avaliação e o tratamento das variações patrimoniais posteriores, a solução a ser dada quando as ações ou cotas do capital de uma das sociedades possuídas por outra, o valor do capital das sociedades a serem criadas ou aumento ou redução do capital das sociedades que forem parte da operação, o projeto ou projetos de estatuto ou de alterações estatutárias que deverão ser aprovados para efetivar a operação, todas as demais condições a que estiverem sujeitas à operação. Os valores sujeitos à determinação serão indicados por estimativa. Então, o que está falando aqui? Olha, eu tenho que pormenorizar na Assembleia e apresentar para todos os sócios tudo que vai acontecer. Então, eles têm que saber na hora de opinar se vão ser a favor ou não, como que vai ser a distribuição das ações, como que vai ser a questão do capital social. Então, vocês estão vendo que é tudo muito detalhado, né? Então, 225. As operações de incorporação, fusão e cisão serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral das companhias interessadas, mediante justificação no qual serão expostos. Então, o que vai ser exposto nessas assembleias que eu falei para vocês? Os motivos ou fins da operação, o interesse da companhia, as ações em que os acionistas preferenciais receberão e as razões para modificação dos seus direitos, se ocorrer, né? A composição após a operação, segundo espécies e classes de ações do capital das companhias, que deverão emitir ações em substituição às que deverão extinguir, o valor do reembolso das ações a que terão direitos os dissidentes. Então, a gente vai ver aqui, também vou pormenorizar, tentar mostrar para os sócios, né, a importância da realização das reorganizações societárias de uma forma geral, para que eles possam aprovar. Então, olha só, continuando. 226. As operações de incorporação, fusão e cisão somente poderão ser efetivadas nas condições aprovadas se os peritos nomeados determinarem que o valor do patrimônio ou patrimônios líquidos a serem invertidos para a formação do capital é ao menos igual ao montante do capital a realizar. Então, eu tenho que ter, de forma determinada, o valor do capital social dessa nova sociedade. Então, da mesma forma que a sociedade não pode, uma sociedade anônima, não pode aceitar patrimônio para mais ou para menos, no caso das reorganizações societárias, tem que ficar muito bem definido qual patrimônio vai ser utilizado por cada um, para, na hora que for se compor o patrimônio social da nova sociedade, né? Então, tem que ser tudo muito bem especificado. Eu não vou ler os parágrafos, que não vão ser importantes, a gente vai ver agora o 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Então, a gente não pode esquecer, incorporação quando uma sociedade engole a outra, pode ser uma ou mais, né? A fusão, 238, operação pela qual se unem 2 ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, aqui a gente vai lembrar da Ambev, e a cisão, no 229, a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver aversão de todo o seu patrimônio, então cisão total, ou dividindo-se o seu capital, se a versão for parcial. Então, os conceitos da lei de SA são bem melhores que do Código Civil, são bem mais específicos, né? Então, acaba sendo mais fácil da gente entender. Então, só para a gente acabar, vamos ver aqui o 231, 230, me desculpa, pulei. Nos casos de incorporação ou fusão, o prazo para exercício do direito de retirada previsto no 137 será contado a partir da publicação da data que aprovar o protocolo ou justificação, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se. Então, existe o direito de retirada, entendido?
Os direitos debenturistas. Os debenturistas também, se houver, deverão aprovar a realização da fusão, cisão ou incorporação. Então, eles vão ter assembleia especial de debenturistas. Esse é um tipo de assembleia especial mesmo da sociedade anônima. Não é comum, né? Então, é uma das poucas hipóteses que eu tenho assembleia que não é de acionista, que é a assembleia de debenturista, principalmente no caso cisão, fusão e incorporação. Tem que ser averbada no registro competente, né, a realização da fusão, cisão e incorporação. Eu esqueci 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Então, olha que interessante, gente. Na cisão, com extinção da companhia cindida, ou seja, cisão total, as sociedades que absorverem parcela do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia. Eu vou poder cobrar de todas pelas dívidas existentes. Se a cisão for parcial, as que absorverem parcelas do patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Olha que interessante, né? Então, vai haver responsabilidade solidária também. Então, espero que vocês tenham entendido aqui as questões relativas às incorporações, fusões, e eu vou pedir para vocês lerem lá no material da FGV um resuminho sobre essas reorganizações societárias, que lá está muito bom, tá bom? Um grande abraço, até mais.